1 Samuel capítulo 16, verso de número 18. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, hábil em tocar, um homem forte e valente, prudente em questões, uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a quarta qualidade de Davi. Ele é prudente nas palavras. A minha tradução fala prudente em questões. Existem traduções mais clássicas que vão dizer sisudo em palavras, né? Eu quero tratar com vocês essa noite sobre a extrema importância do que as nossas palavras estão comunicando, do que aquilo que nós estamos dizendo está afetando, modelando a nossa vida, os nossos relacionamentos. A expressão mais clássica, como eu disse para vocês, para essa qualidade, e algumas traduções como Almeida Corrigida trazem essa palavra, diz que Davi era sisudo em palavras. A expressão quer dizer alguém que é prudente, que é sério, que é reservado no seu falar. Mas algumas traduções mais comuns no sentido de expressão, né, que dizem que Davi, ele era um homem que falava bem, era um mestre nas palavras, ou ainda assim alguém que tinha bom senso. Todas essas expressões, elas caminham dentro do mesmo significado. E quando a gente fala dessa questão de ser prudente no falar, ou prudente em questões, a Bíblia não está dizendo que Davi era um homem antissocial. A Bíblia não está dizendo que Davi era aquele que não conversava com ninguém. Até porque, se fazia necessário pela liderança de Davi ser um homem que se comunicava bem, era necessário pelo fato de Davi se tornar logo à frente rei de Israel, um homem que soubesse falar, soubesse comunicar. E mesmo que antes de assumir o reinado, Davi já possuía essa característica. Davi é um homem que sabe se expressar diante dos outros. Uma coisa que a gente tem que ter ciência é que a maneira como a gente comunica, a maneira como a gente fala, ela afeta, ela molda os nossos relacionamentos, a nossa realidade. E pensando sobre isso, eu quero tratar com vocês algumas coisas essa noite, algumas realidades que são importantes. A primeira delas é que quando a gente fala de comunicação, e eu preciso que o pessoal aí da mídia fique ligado, só para ir colocando os textos aqui, para a gente ir lendo, vou citar alguns textos com vocês nessa noite. A comunicação, ela nasce na audição. A comunicação começa com a capacidade que um homem tem de ouvir bem. Provérbios capítulo 18, verso 13. A Bíblia diz que o homem que responde antes de ouvir, ele comete insensatez e passa vergonha. Um homem que responde antes de ouvir, ele comete insensatez e passa vergonha. É interessante essa expressão, né? Passar vergonha. Porque talvez nós, em algum determinado momento da nossa vida, pela nossa pouca capacidade de ouvir, pela nossa pouca habilidade de ouvir, a gente já foi insensato.
em algum determinado momento da nossa vida, pelo simples fato de que a gente não ouviu ou não deu importância ao ouvir, a gente cometeu uma insensatez. A gente passou vergonha. Toda boa comunicação, ela nasce com um homem que tem a capacidade de ouvir. E isso é tão importante, mas tão importante, que Paulo no Novo Testamento, em Romanos capítulo 10, no verso 17, Paulo diz assim, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Irmão, perceba a extrema importância de ouvir. Um ouvido aguçado à palavra de Deus gera fé no homem. Então nós deveríamos entender que se a própria fé é gerada pela nossa audição e ouvir a palavra de Deus, por que é que muitas vezes nós temos a ideia de querer sempre comunicar, sem antes perceber o que o outro está querendo dizer? E há outro texto, Tiago capítulo 1, verso 19, esse texto é extraordinário. Diz assim, meus irmãos, tenham isso na mente de vocês, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago está dizendo para nós assim, olha, você não precisa estar pronto para falar, você precisa estar pronto primeiramente para ouvir. Antes de qualquer outra coisa, você precisa aprender a... Por quê? Que é tão importante a gente ouvir. A capacidade que a gente tem em ouvir é que define a qualidade daquilo que a gente vai falar. Entenda isso. A sua capacidade em ouvir vai definir a qualidade daquilo que você vai falar, das palavras que você vai dizer. Irmão, quantos conflitos não seriam resolvidos, amenizados, interrompidos, e ou não chegariam a acontecer se nós aprendêssemos a ouvir. Quanta coisa, e eu vou trazer dentro de um contexto da relação do casamento, por exemplo. Quanta coisa não poderia ser evitada, quanta discussão não poderia ser evitada, se a esposa fosse um pouco mais atenta a ouvir o seu marido. Quanta discussão não seria evitada se o seu marido tivesse a capacidade de ouvir a sua? O simples fato de ouvir, e por isso Tiago diz, você precisa estar pronto para ouvir. A sua necessidade primária é entender aquilo que você vai receber enquanto informação. Muitos de nós, e esse talvez seja um grande problema, porque a gente só reflete, vou falar disso logo mais, depois que a gente já disse. Assim que a informação chega, a gente nem prepara isso no nosso coração. A gente só despeja a nossa opinião. A gente só despeja aquilo que a gente acha que deve dizer. E não avalia toda a questão. A boa realidade é que, quando a gente aprende a ouvir, quando a gente aprende a ter a percepção de parar um pouco, sem antes emitir qualquer opinião, irmão, a vida da gente muda demais. Talvez tem muitos de nós aqui, e eu quero que você entenda bem essa palavra. Pense, reflita. Muitos de nós aqui, com certeza em algum momento da nossa vida, depois que aconteceu certas situações, a gente parou e falou assim, poxa vida, por que eu não dei atenção antes ao que aquela pessoa havia me dito?
Sabe aquele conselho que você despreza? Por isso, a Bíblia, Provérbios diz que na multidão dos conselheiros se estabelece uma casa. Quanta coisa você não deixou de dar atenção, e dar atenção é ouvir, é prestar atenção, e depois você se arrependeu. Quantas pessoas não chegaram para você em algum determinado momento da sua vida, tentaram te alertar sobre uma situação, foram até instrumentos de Deus para a sua vida, foram instrumentos do Senhor para alinhar você naquilo que você estava desalinhado, e você não deu ouvidos. Irmão, posso dizer para você, se você ler o livro de Provérbios por pelo menos 100 vezes, só no livro de Provérbios, as expressões que lidam com a comunicação, com o falar, estão estabelecidas ali. Por pelo menos 100 vezes a Bíblia dá importância no livro de Provérbios para essa atenção ao que a gente vai dizer, ao que a gente vai falar. Mas eu não posso negligenciar antes disso, que eu preciso estar pronto para ouvir quem? O seu pastor que te aconselha naquela hora que você pede. Quanta gente não vem até a nós, só que ele não vem para te ouvir. Ele até diz: pastor, o que o senhor acha que eu deveria fazer nessa situação? Aí quando você vai dizer, ele já tem uma resposta pronta. Ele não veio para te ouvir. Ele veio para, no mínimo, aliviar o seu sentimento de culpa em relação àquilo que ele fez. É assim. Quantas vezes você não deixou de ouvir aquele seu amigo que bateu no seu peito e falou: cara, não é assim. Você está indo para o caminho errado. Você está indo para a direção errada. E aí eu vou cutucar mais um tiquinho. Quantas vezes você que é filho, seu pai não falou assim: não entra nessa. Quantas vezes seu pai, a sua mãe não diz para você assim: ei, isso aí é furada, sai fora, não mexe com isso. Olha, aquele seu amigo que você diz ser o seu amigo, não é tão seu amigo assim. E aí na nossa sapiência toda, na nossa inteligência toda, pelo fato de a gente não querer ouvir, depois a gente dá, desculpa pela falsa expressão, com os burros na água. E aí a gente tenta voltar atrás. Por quê? Porque você não deu ouvido a homens de Deus. Porque você não deu ouvido aos seus amigos. Porque você não deu ouvido a quem tanto queria te ajudar. E pior ainda, porque você não deu ouvido à palavra de Deus. Então, isso é o primeiro caminho para entender, para ser um homem que é prudente nas palavras, sisudo no seu falar. Você sabe ouvir? Você consegue ouvir? E aí, quando a gente sai do primeiro princípio, a gente precisa ter a compreensão de quê? De que quando você ouve, ouviu. E na hora de dizer, tem uma palavra que ela não vale só para aquilo que a gente diz, mas para toda a nossa vida. E como eu queria que os crentes fossem exatamente isso. O que, pastor? Sábios. Diga comigo: sabedoria. Se você não comeu, eu até entendo, mas se você comeu, dá para dizer melhor: sabedoria. Isso. Sabedoria. Irmão, entenda uma coisa. As palavras, elas têm um peso. Toda palavra tem um peso. Ou ela vai gerar vida, ou ela vai gerar morte. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua.
e aquele que se utiliza bem dela comerá do seu fruto. Eu não estou dizendo para você de confissão positiva, não é isso. Pastor, quer dizer então que a partir de agora que tudo que eu falar vai acontecer. Não. Até porque o poder criador da palavra só Deus tem. Só Deus disse, haja e ouve, mais ninguém. Mas independente disso, a gente precisa ter consciência de que tudo aquilo que a gente diz carrega um peso. Ou aquilo que você está dizendo está sendo motivo de bênção para quem te ouve, ou não. Não há um meio termo nesse caminho. Para falar a verdade, eu não conheço quase nada, ou nada na Bíblia que fique ali no meio termo. Então, aquilo que você está dizendo, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos pessoais, isso está gerando um peso, ou de vida, ou de morte. E quando se tem consciência disso, quando você entende, você deveria começar a pensar. Há uma certa frase por aí, e o povo sempre diz isso, né? Se você se alimentasse das suas palavras, você estaria nutrido ou envenenado. Já parou para pensar nisso? Tente sondar hoje tudo que você disse nesse sábado. Todas as palavras que saíram da sua boca. Tudo aquilo que você disse, as conversas que você teve ao longo do dia. Com quem se encontrou com você ao longo do caminho, aquilo que você disse. As palavras que saíram de você, elas carregaram um peso de vida ou um peso de morte? Elas construíram na vida dos outros ou ela foi destrutiva? Você se tornou um instrumento de edificação ou de destruição? A Bíblia diz, e Jesus fala isso, Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus diz assim, olha, o homem bom, ele tira do seu bom tesouro, que é o seu coração, aquilo que é bem. O homem mau, do seu mau tesouro, ele tira o mal. Por quê, Jesus? Porque a boca fala, aquilo que está cheio seu. Isso é tão sério, que as nossas palavras não são meros sons. As nossas palavras não são meros diálogos. As nossas palavras não são mera retórica bonita, nada disso. Quando Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, Jesus está querendo dizer para nós uma coisa: aquilo que você diz está revelando o seu interior. Aquilo que você diz está revelando a profundidade do seu ser. Querido, pensa nisso. O que está saindo dos seus lábios está dizendo, expressando o seu caráter. Aquilo que você é de fato, o que está aqui dentro. Irmão, a gente precisa entender por que é preciso ter cuidado, já que está revelando o nosso coração. O mesmo livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, o que a Bíblia diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. Por quê? Porque dele procede, depende as fontes, as saídas da vida. Espera aí. E é importante a gente destacar, se o nosso coração aponta para as fontes da nossa vida, a gente tem que ir em Tiago capítulo 3, verso 11. Por quê, pastor? Porque Tiago diz que de uma fonte não pode jorrar água boa, água ruim, água doce ou água amarga. O coração aponta para as fontes da vida. E as fontes só podem ser amargas. Está entendendo? Pastor, o que o senhor está dizendo? Não há meio termo. Você está revelando o seu interior naquilo que você está dizendo. E por revelar o seu interior, a gente está descobrindo a fonte que é por trás de você ou dentro de você.
se isso não te faz pensar, irmão, posso dizer para você, o que está jorrando daí, irmão? Esse silêncio sepulcral é tão maravilhoso. O que está jorrando daí de dentro? Irmão, se a fonte não é pura, o que sai dela também não é. Se a fonte não é limpa, o que provém dela também não é. Ou seja, o que Jesus, lá em Mateus, está sinalizando, em Lucas, perdão, é, olha, cuidado, porque as pessoas vão conhecer você por aquilo que você está dizendo. As pessoas vão saber quem você é de verdade quando elas ouvirem aquilo que você está falando. E aí, quando eu falo disso, eu preciso entender. Eu preciso ser sábio, pastor, preciso. E a sabedoria, no falar, ela está na capacidade de avaliar 3 coisas. O que dizer? Quando dizer? E como dizer? O que você diz? Quando você diz? E como você diz? Eu quero caminhar com você aqui para a gente entender esses 3 pontos. A primeira verdade: todo cristão, todo crente deveria redobrar a sua atenção mediante aquilo que ele diz. Pastor, por quê? Projeta para mim Mateus capítulo 12, verso 36. Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda palavra, irmão, a gente acha que só as nossas obras vão ser julgadas. A gente acha que só os nossos pensamentos vão ser julgados. Ou você se esqueceu, ou se enganou, ou não sabia. Toda palavra inútil, que não tem valor, que o homem disser, por isso ele será julgado. Haverá juízo, haverá rigor para as nossas palavras, para aquilo que nós estamos dizendo. E antes da gente dizer qualquer coisa, a gente deveria, no mínimo, nos fazer 2 perguntas. No mínimo. Antes de você emitir uma opinião, um testemunho, expressar alguma coisa. Eu já disse isso aqui para vocês e vou repetir. Primeira coisa, se pergunte: isso é verdade? Isso é verdade? Se esse critério for quebrado, os próximos nem serão necessários. Se o que você está dizendo, se o que você pretende falar, não se relaciona com a verdade, fique quieto. Se o que você pretende dizer não flui, não está embasado, alicerçado, fundamentado na verdade, corra disso, é problema. Por quê, pastor? Jesus disse, João 8,44, que o diabo, ele é o pai da... O diabo é o
Pai dá. Então, não faz sentido um crente não viver em verdade e não falar aquilo que é A gente precisa entender, o idioma do diabo é a mentira, irmão. Isso ele conhece bem, ele sabe falar bem. E se aquilo que sai dos seus lábios não está embasado na verdade, e eu não sei se você entende isso, porque Jesus, falando de si mesmo, em João capítulo 14, ele disse: eu sou o caminho Jesus é a verdade. Isso é lógico, isso é óbvio que todo cristão, ao dizer, deveria professar aquilo que é a verdade. Não cabe entre nós, aquele que caminha com Jesus, fazer qualquer coisa que seja diferente disso. De anunciar, de proclamar, de sair dos seus lábios a verdade. Agora, esse é o primeiro ponto. Mas eu também preciso entender. É verdade? É verdade. Mas se pergunte uma segunda coisa. Tem necessidade de você dizer? Nas nossas rodas de conversas que a gente faz, às vezes até em propósito de comunhão, sabe, ou nos momentos que a gente se cerca dos nossos amigos que não são cristãos, não conhecem a palavra de Deus, muito daquilo que a gente diz está dizendo quem somos, e aí a gente fala muitas vezes sem pensar, como disse. Agora, irmão, você já parou para se perguntar? Você precisa dizer? Faz um autorretrato do seu dia. Pastor, eu falei tudo que tinha necessidade. Falei tudo que deveria falar. E aí as pessoas se esquecem. Eclesiastes capítulo 3, verso 7. O escritor diz assim: olha, existe um tempo que é o tempo de falar, mas existe tempo de... Qual é o crivo aqui? Qual é a ideia de pensamento aqui? Se há necessidade de dizer. Não, pastor, mas a gente tem que falar, mas não tem. A gente tem que pensar. Irmão, há um conceito do povo judeu que ele é extremamente profundo e sério. A gente até brinca muito aqui, cita muito esse texto. Das 6 coisas que Deus abomina e da 7ª que Ele odeia: o que semeia contenda entre os seus irmãos. Isso está relacionado àquilo que a gente diz. Mas todo judeu ele tem um cuidado muito grande com as suas palavras. Há uma expressão hebraica chamada Lashon Hará. O que é o Lashon Hará? Quer dizer língua maledicente, língua má. É alguém que fala sem pensar. E esse é um dos pecados no Novo Testamento, a gente traduz isso para maledicência. Esse é um dos pecados que os judeus eles comparam, que é pior do que o homicídio, ao assassinato, até a difamação. Ou seja, é algo que desde o princípio esse povo tem cuidado. Por isso que a gente lê tantas vezes em Provérbios, tantas vezes nos outros livros falando sobre a língua. Por quê? Porque a gente deveria entender e compreender, se não for na mente, no espírito, não sei, mas em qualquer lugar, que nem tudo você precisa falar. Nem tudo você precisa dizer. Pastor, mas eu me coço para falar. Irmão, toma banho então, mas não fala. Nem
tudo há necessidade de ser dito. Quem diz, pastor, mas é verdade. Não. Tudo que você diz deve ser uma verdade. Mas entenda, nem toda verdade deve ser dita. Porque isso não é sábio. Agora a segunda coisa é que me pega. Por quê? Porque eu preciso entender. Palavras existem tempo para serem ditas. Palavras existem tempo para serem ditas. Esse eu quero ler com vocês. Projeta para mim, Provérbios 25:11. Se eu entendo o que dizer, eu preciso entender o segundo ponto. Quando dizer? Irmão, olha que beleza que é esse texto. A palavra proferida no tempo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Olha o que Provérbios está dizendo. A palavra que é proferida no tempo. Então perceba que a Bíblia não está dizendo que existem coisas que não deverão ser ditas. O que Provérbios está dizendo é que existem coisas que existem um tempo certo para serem ditas. E se isso for dito no tempo certo, é como o quê? O que ele está dizendo? Uma obra de arte. É como uma escultura. E o que você faz com uma escultura, com uma obra de arte? Você se encanta com ela. Você olha e fala assim, uau, que coisa linda. Ainda que a gente não entenda muita coisa de arte. Mas tudo bem. Você olha para uma obra de arte, você se encanta com aquilo. Você se maravilha com aquilo que você está vendo. Aí vem a Bíblia e diz assim, se você diz o que tem que ser dito no tempo certo, é assim. As pessoas vão olhar para você e falar assim, que sabedoria. Que conhecimento. Isso deve ser apreciado, deve ser valorizado. Porque foi dito exatamente na hora que tem que ser. E aí a gente acha que toda hora é hora de dizer. Que toda opinião que vem na sua cabeça você tem que dizer, você tem que dar. Que toda hora que parece que você, como eu disse, se coça para falar, você tem que falar. Só que eu preciso entender uma coisa, irmão. Existem palavras que são ditas e devem ser ditas a seu tempo. Mas nessa ideia de quando dizer, eu entendi uma coisa. Projeta para mim também, Provérbios 17:28. Hoje a gente está só nos sapienciais aqui. Até o insensato, sabe o que é insensato? Alguém que não tem conhecimento, para não falar outra coisa, uma palavra a mais. Você sabe o que é. Até o insensato passará por se fazer o quê? Vocês estão aí? Se ficar, se ficar, Salomão não está brincando. Se fechar a boca, parecerá que tem. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, calado você é um poeta. Pastor, de onde surgiu isso? Está aqui, irmão. Aqui. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não está falando de um homem que sabe o que está dizendo. A Bíblia está dizendo de um homem que é insensato. Até ele, que é insensato, que não sabe, se ele ficar quieto, todo mundo vai falar assim, rapaz, que sabedoria. Que discernimento, que entendimento. Cara, como você é inteligente. Não, ele continua sendo burro, mas calado.
Por isso que eu disse que eu ia simplificar para vocês. É isso que quer dizer insensato. Irmão, a Bíblia está aqui tão clara, tão clara. Pelo amor de Deus, leia, aprenda, medite e pratique. Provérbios está deixando claro para a gente, silêncio também é sinônimo de sabedoria. Não dizer aquilo que você pensa que tem que dizer, também é sinônimo de sabedoria. Não é só os bons conselhos, no momento certo, que refletem a sabedoria divina. Não é só uma boa fala, uma boa comunicação, que é a sabedoria divina. O silêncio também é. Entender o tempo daquilo que tem que ser dito, faz parte de alguém que é sábio, de alguém que tem discernimento. A Bíblia está dizendo que Davi era esse cara, irmão. O cara que sabia o que dizer e quando dizer. A Bíblia está dizendo que Davi era um cara que tinha sabedoria para entender a hora que ele deveria ficar em silêncio, a hora que ele deveria falar. Isso é uma qualidade preciosíssima. Você está lendo comigo o texto? Às vezes a gente peca, irmão, por excessos. Às vezes a gente peca por excesso. Porque muitas vezes a gente quer ser inteligente demais, santo demais, profeta demais. E são os nossos excessos que, se a gente não aparar, a Bíblia chama a gente de insensato. Tudo por quê, pastor? Porque a gente não soube valorizar o silêncio. Ou ainda assim, a sabedoria que há no silêncio. Maridão, deixa eu dizer para você, tem hora que o silêncio vai te bastar. Esposa, deixa eu dizer para você, tem hora que o silêncio vai te bastar. Pastor, mas eu tenho que dizer, não. Vou falar para você igual o salmista, aquieta essa sua alma. Controla o seu espírito. Controla os seus nervos, os seus sentimentos, as suas emoções. Controla, calma. Tem coisa que não tem que ser dita. Por isso que eu disse aqui, irmão, se a gente entendesse o peso das nossas palavras. Tem gente que por uma palavra que ele disse, perdeu amigos preciosos e valiosos. Tem gente que por uma palavra que diz, magoou uma pessoa e fez com que ela nunca mais fosse a mesma. Tem gente que por causa de uma palavra que disse, bloqueou a vida inteira de uma pessoa. Nós precisamos de sabedoria. Pastor, faz o quê? Faz o que Tiago disse, meu irmão. O que Tiago diz, pastor? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos deliberadamente. Se está te faltando sabedoria, faz o quê, meu irmão? Vai para o joelho e fala, Deus, eu não estou sendo um marido sábio, me dá sabedoria. Deus, eu não estou sendo uma esposa sábia, me dá sabedoria. Deus, eu não estou sendo um patrão sábio, me dá sabedoria. Para quê? Para que na hora certa você ouça não a voz da sua mente, que às vezes é fora do... É a voz do Espírito dizendo para você, rapaz, fica quieto, não fala agora, se controla, calma. Põe as suas emoções, subjuga aí, ó, a sua carne, porque ela está gritando, está falando dentro de você. O que é isso? Sabedoria. Sabedoria. Agora, se eu entender que as minhas palavras precisam estar baseadas em honestidade, em verdade, se eu entender o tempo que elas precisam ser ditas,
ou se é que precisam ser ditas, a gente precisa ter outra compreensão. Por quê? E talvez o que eu vou dizer aqui, irmão, como eu gosto de falar aqui, vai te pegar por dentro. Porque essa talvez seja a menor das nossas preocupações quando se diz respeito àquilo que a gente diz, que a gente declara. Que é como a gente diz. Pastor, as minhas palavras têm peso? Tem. Então quer dizer que nesse processo de dizer alguma coisa, eu posso estar ferindo o outro? Pode. Quer dizer que nesse processo, pastor, do que aquilo que eu estou dizendo, eu posso magoar pessoas? Pode. Então eu preciso de sabedoria para falar? Precisa. Claro. E aí, esse texto, quando eu li ele à tarde, eu fiquei pensando, como o jeito de dizer faz toda a diferença. Às vezes aquilo que você diz, ou quando você diz, tem um peso, mas talvez distinto do como você diz, da prática da sabedoria em como dizer aquilo. E aí vem esse mesmo texto, Provérbios capítulo 15, verso 4, que a Bíblia diz para nós assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A Bíblia não diz o falar é árvore da vida. A Bíblia diz que o falar amável, a língua conciliadora. Eu gosto dessa tradução aqui, acho que é NVT. Por que eu estou dizendo isso? Uma das grandes realidades de uma boa comunicação, de um homem prudente nas palavras, é ele saber falar em amor, com amor. Pastor, mas amor é. Se você ler Gálatas capítulo 5, o primeiro fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito, está lá, amor. E aí, o que a Bíblia está sinalizando para nós, nessa tradução que eu li, é que tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você pensa dizer, precisa, necessita estar encharcado de amor. Irmão, para tudo, sabe aquela hora que você precisa, eu não vou dizer exortar, porque a palavra exortar, ela é melhor dita como encorajar. Sabe aquela hora que você precisa encorajar alguém? Sabe? Ser mais firme, se assim eu posso dizer para você entender. Essas horas, muitos de nós, a gente acha assim, não, eu preciso gritar, preciso berrar, porque senão a minha autoridade não será sentida, percebida, respeitada. E eu entendi, mais do que nunca, que se você fala em amor, você falará com sabedoria. Por quê? Porque isso é aquilo que é base. E aí há um segundo detalhe. Do quê? Você vai sentir agora, eu sei disso. A gente olha e diz assim, pastor, mas eu preciso ser sincero. Quem é sincero aqui?
E sabe o que a gente confunde? Sinceridade com sabedoria. Por quê? Principalmente quando se trata desse aspecto pesado de encorajar alguém. A gente tem a ideia de que ser sincero é dizer tudo, diga comigo, tudo. E aí, por vezes, ser sincero aparenta ser sábio. Por vezes, ser sincero aparenta, demonstra que a gente sabe o que está fazendo. E aí tem muita gente que vai dizer assim, não, tem que falar aquilo que eu penso. Eu tenho que dizer aquilo que tem que ser dito. Só que Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra que é dura suscita peraí. A resposta que é branda, ela faz o quê? Desvia o... Sabe o que é palavra dura aqui? Essa expressão hebraica é etsev, que quer dizer aquilo que traz dor. Aquilo que traz tristeza. Então a Bíblia está dizendo que a minha palavra que traz dor, que traz tristeza, ela suscita Já reparou que tem gente que quando fala nunca traz resolução? Já reparou que tem gente que quando fala, ele não sabe resolver conflito, ele só piora a situação com aquilo que diz? Por quê? Por dois motivos. A sua palavra não é encharcada de amor. E a sua resposta, a sua palavra é duro. E entenda, ser duro não quer dizer ser conivente. Não é isso. Ser duro, ser pesado na sua palavra, não quer dizer que é errado. Não, pastor, não. Agora, a verdade é, quem fala aquilo que pensa é sincero, mas quem pensa aquilo que fala é sábio. E aqui é uma grande diferença. Pastor, eu sou um cara sincero. Glória a Deus, seja, porque sinceridade é virtude. Virtude. Mas ser sincero nem sempre denota sabedoria. Por quê? Porque nesse processo da minha sinceridade, eu preciso entender uma coisa: há alguém do outro lado que vai me ouvir. E como ela vai receber aquilo que eu vou dizer diz respeito à minha sabedoria ou não. Então, vou ser claro para você. A minha esposa fala que tem uns pensamentos intrusos, né? É a hora que vem aquela coisa que sabe, parece que você desligou da terra e do nada surge alguma coisa na sua cabeça, uma palavra, não sei, sabe aquela hora que você quer soltar tudo assim, desabafar mesmo, dizer, jogar para fora. Ai, pastor, tem gente precisando ouvir umas verdades. Eu sei, irmão. Eu mesmo preciso ouvir um monte de verdade, irmão. Preciso. Tem verdades que precisam ser ditas para mim. Tem verdades que precisam ser ditas para você. Mas cuidado para que na tentativa de ser sincero, nós não sejamos insensatos. Na tentativa de expor a verdade, no processo do como, eu abstenho. Eu não me dou o direito de pensar que o outro que vai me ouvir, ele precisa ser tocado não pelo meu encorajamento, mas pelo meu amor.
Jesus sabia lidar com todo mundo, irmão. Teve grupos de pessoas que Jesus lidou que nem na Bíblia estão. Os evangelhos não narram, mas com certeza ele lidou com um monte de tipo de gente. Jesus sabia falar com cada grupo. Quando ele precisou falar com os pecadores, ele falou do jeito que os pecadores precisavam ouvir. Quando ele falou com os fariseus, ele falou exatamente como os fariseus precisavam ouvir. Quando ele tratou com os seus discípulos, ele tratou exatamente como os seus discípulos precisavam ouvir. Jesus abandonou, abriu mão da verdade? Não. Ele olha para aquela mulher em pecado e diz assim: onde estão os teus acusadores? Não, ninguém me condenou. Então vai e não peques. Irmão, o que aquela mulher poderia ouvir dele? Minha filha, você é uma pecadora. Você é uma mulher da vida. Você não tem juízo, você não tem consciência. Não. Ele chega para a mulher no poço, olha para ela, olha naquela conversa toda, ela diz assim: eu vejo que o senhor é diferente, o senhor fala coisas que ninguém falou. Irmão, ele havia acabado de falar com ela assim: chama teu marido. Não, eu sei que você não tem, você deve sim, que o que você tem agora não é seu. Você quer uma pancada na muleira mais do que essa? Sabe o que essa mulher faz? Ela corre na cidade e fala assim: vocês não sabem quem eu encontrei. Quem que você encontrou? Pensa num cara mal educado. Foi isso que ela disse. Pensa num cara bruto que não sabe o que dizer. Pensa num cara que acabou comigo. Eu já estava na lama, ele me colocou mais na lama. Foi isso que ela disse. Quem é que você encontrou, mulher? Eu achei o Messias. Jesus foi verdadeiro com aquela mulher, honesto com ela, mas acima de tudo, a sua expressão de amor ainda permanecia ali. Então cuidado. Cuidado para que na tentativa de ser sincero, você não se torne insensato. Eu encerro dizendo para vocês 2 textos que resumem um pouco do que a gente precisa para ser prudente. O primeiro é o Salmo de número 141, verso 3. O salmista ora a Deus dizendo assim: Senhor, põe um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Eu queria que essas palavras ficassem gravadas no âmago do seu ser, lá no fundo. Primeira coisa, você quer ser um homem prudente nas palavras? Fala com Deus: Senhor, põe uma guarda na minha boca, para eu não dizer aquilo que eu não preciso dizer, para eu ser assertivo nas minhas palavras. Para quê? Para que eu não venha ferir o outro, para que eu não venha me tornar um homem tão sincero e me tornar ao mesmo tempo insensato. Guarda os meus lábios, põe uma porta aqui, Senhor, cerra os meus lábios. Só que não adianta só você estar com os lábios bem cerrados, não, irmão. Faz o que Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu
coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Depois que você pedir a Deus, Deus, cerra os meus lábios, fala com ele assim, Deus, põe a tua palavra nos meus lábios. Põe a palavra que venha do Senhor. Para quê? Para na hora que aquele irmão chegar perto de você, você saiba o que dizer. Com sabedoria, em amor, em verdade, em honestidade. Para que na hora que você for lidar nos conflitos na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, você saiba o que dizer. Qual é a palavra que tem que sair dos nossos lábios? A palavra da fé, aquela que nós pregamos. E sabe o que é melhor? Que Paulo diz assim, essa palavra está junto de ti, perto de você. Você só não fala aquilo que precisa dizer se você não quer. Você só não será um homem, uma mulher prudente se você não quiser. A palavra da fé está aqui, junto de você. A sabedoria que você precisa está aí, próxima a você. Junto de ti, na tua boca e no teu coração. Lembra que coração é fonte? E se a fonte tem a palavra, o que jorra dela é vida. Grave isso. Fala com Deus. Senhor, eu quero que os meus lábios estejam guardados, a fim de que a tua palavra é que saia dela. Que eu não diga o que eu não preciso dizer. Que eu não tente ser aquilo que não sou. Nós temos palavra de vida, irmão. O Evangelho é palavra de vida. Você consegue entender isso essa noite? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia bem próxima ao seu peito, aqui, ó. Coloque ela aí, como símbolo daquilo que lemos. Pede para Deus. Você que está com o smartphone também pode colocar. Sabe o que eu vou orar essa noite? Esses dois textos. Você também, irmão. Você precisa de sabedoria também. Fala para Deus, Senhor, coloca uma guarda nos meus lábios. Senhor, coloca uma guarda nos meus lábios. Senhor, coloca uma guarda nos meus lábios. Senhor, não deixa eu dizer aquilo que eu não posso dizer para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus empregados, para o meu patrão, Senhor. Não deixa eu dizer aquilo que não está no teu coração, na realidade do Senhor. Agora fala com ele, Senhor, a palavra está aqui junto de mim, na minha boca, no meu coração. Que eu seja um homem, uma mulher que vai anunciar a palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra que gera vida, a palavra que gera transformação, a palavra que edifica, que constrói, a palavra que traz cura, que traz saúde, que traz vida. É isso que você precisa dizer para Deus. E essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Que os nossos lábios produzam vida, edificação, saúde para o corpo de Cristo. Que os nossos lábios professem, declarem a palavra da fé. A palavra que nós cremos, que nós pregamos, que nós anunciamos. No nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Se acredita nisso? De verdade, glorifica Jesus aí do seu lugar. O mais forte que você puder.